Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo no ar, episódio 277. Boa terça-feira pra vocês. E aí, Flaviol, tudo bem? Gripada, primeira gripe do outono. É isso, chegou o outono, grande marcador. Exatamente, grande marcador da chegada do outono. Eu tô rouca desde o carnaval, gente. Ainda não consegui me recuperar. Então peço perdão aí mais uma semana com a voz esquisita, mas eu acho que finalmente agora vai. Agora essa semana eu estou com fé, vamos que vamos. Vamos começar os temas desse episódio. A gente vai abrir no primeiro bloco falando sobre o julgamento que vai acontecer nesta terça-feira, que vai começar nesta terça-feira no STF, para saber decidir se a denúncia que envolve Bolsonaro vai ser acolhida pelo STF. Bolsonaro e outros 7 aliados que também são réus, né, foram denunciados pela PGR, se eles vão de fato se tornar réus no STF. Essas vão ter 3 sessões entre terça e quarta-feira dessa semana, então vamos falar sobre isso, qual é o passo a passo. No segundo bloco, vamos falar sobre celular, uso de celular, crianças e adolescentes. Saiu uma cartilha nova do governo federal. Isso, foi divulgada. É porque eu queria saber se era algum ministério específico. Não, é uma força-tarefa, digamos assim, de ministérios. Tem justiça, Pronto. Tem educação, tem saúde, tem Casa Civil. Isso. 6 ministérios: Casa Civil, Saúde, Justiça e Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania, Educação e Desenvolvimento, Assistência Social, Família, Combate à Fome. Então, todo mundo junto, na cartilha, Crianças, Adolescentes e Telas, um guia sobre o uso de dispositivos digitais. Então, a gente queria falar um pouco disso. Começou o ano letivo, né? Tem algumas semanas, e a gente já vê alguns professores compartilhando nas redes sociais também os efeitos da proibição dos celulares em sala de aula, nas escolas, também nos intervalos. E no final de semana só se falou sobre a série Adolescência, né? Que tem a ver também com o uso de celular na pré-adolescência, celular não, né, de internet, de acesso à internet de pré-adolescentes e adolescentes. A gente ainda não assistiu a série, mas o assunto tá já comecei, por isso que a gente resolveu. Por isso que a gente resolveu trazer. E no terceiro bloco, vamos falar de imposto de renda. Flávia, já declarou seu imposto de renda? Claro que não. Não baixei nem o programa. Todo ano os Angulers esperam esse momento pra eu fazer essa piada. Eu também não declarei ainda esse ano, tá? Vocês sabem que eu sou da primeira semana, mas ainda não declarei. Vamos falar sobre imposto de renda. Bullying não é entretenimento, ainda mais com uma pessoa gripada, adoentada. Então, vamos começar este episódio. Bom, vamos lá, minha gente, falar sobre essa semana que promete ser intensa, com a decisão da primeira turma do STF se vai aceitar a denúncia contra Bolsonaro e outros 7 acusados da tentativa de golpe lá de 2022, essas que foi descortinada, né, mais recentemente, que tornaram réus, foram denunciados aí pela PGR. O STF vai decidir se vai aceitar essa denúncia. Eles são acusados de terem cometido 5 crimes. Então, vamos lá aos detalhes. Vamos fazer só uma rápida, uma breve aula de direito. A Polícia Federal investigou, produziu inquérito, indiciou esses envolvidos. 34 ao todo. Não, acho que até mais. A PGR preparou a denúncia. Então, aceitou o inquérito da Polícia Federal, não pediu diligências adicionais, mais investigações, mais provas, produziu aquele relatório de mais de 270 páginas, quase 280 páginas. O inquérito completo da Polícia Federal tinha mais de 800 páginas. E, com base nisso, a PGR denunciou 34
indivíduos suspeitos de cometimento de crime, depois você enumera os crimes. Agora, a defesa desses denunciados, elas se pronunciaram. PGR, Alexandre de Moraes, que é o relator, se debruçaram sobre essa, digamos assim, defesa prévia, e o Alexandre de Moraes liberou o processo para ser submetido à primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O presidente da primeira turma é o ministro Cristiano Zanin. Ele, então, marcou, você vai detalhar aí o que serão essas sessões. Mas é importante entender, inquérito, indiciado, denunciado, se a primeira turma votar por acolher a denúncia, aí eles se tornarão réus. Ninguém é réu ainda. E aí a etapa seguinte é o julgamento, preparação para o julgamento. Lacrou na explicação, tá, queridos? Ela sabe de tudo, ela joga nas 11, ela domina todo o conhecimento do planeta, explicando para nós aqui no Ângulo de Grilo. Então, vamos ao rito do que vai acontecer entre terça e quarta-feira. Vão ser 3 sessões, elas estão marcadas para terça-feira, 9h30 da manhã. Então, se você ouvir esse Ângulo de Grilo bem no comecinho do dia, ainda não vai ter começado. Terça-feira, às 2 da tarde e quarta-feira, 9h30 da manhã. Nessas 3 sessões, essa primeira turma do STF vai decidir, né, como minha mãe falou, se vai aceitar a denúncia contra Jair Bolsonaro e outros 7 acusados. Por que vão ser só 7 acusados e não esses 30 e poucos? Porque, segundo a PGR, essas pessoas fazem parte do que eles chamam de núcleo crucial dessa organização criminosa. Quem são essas 7 pessoas? Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, né, Agência Brasileira de Inteligência, Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha do Brasil, que vocês lembram que nesse processo do golpe do Estado, o comandante, né, à época da Marinha, foi quem topou entrar, né, e não conseguiu o apoio das outras forças, a gente falou isso há pouco tempo aqui. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Mauro Cid, ex-chefe da Ajudância de Ordens da Presidência. E delator, né? Mauro Cid, que fez a colaboração premiada, muito no objetivo de reduzir a própria pena e, mais sobretudo, de livrar a mulher, o pai e filha maior de idade que, porventura, viessem a ser investigados e denunciados por envolvimento nesse rol de crimes. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil. São 8 pessoas, tá? É Bolsonaro e mais 7, então são 8 pessoas no total. Isso. De 34, a Polícia Federal indiciou 37, mas a PGR denunciou 34. Essas 8 pessoas são acusadas de terem cometido 5 crimes: golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Então, como é que é o passo a passo dessas sessões, né? A primeira sessão vai ser aberta pelo presidente da primeira turma, que é o Zanin, como minha mãe acabou de falar. Na sequência, o Alexandre de Moraes vai ler o relatório que reúne as informações sobre o andamento dessas investigações, né, desse processo até aqui. A autora da denúncia, que é a PGR, vai apresentar suas considerações sobre o caso numa sustentação oral com 30 minutos de duração, que vai ser feita pelo Paulo Gonet, que é o procurador-geral. Tem esses limites de tempo, né? Vamos ver se, de fato, esses limites vão ser cumpridos. A gente sabe que, dependendo, isso demora horas e horas. Os advogados dos acusados vão apresentar seus argumentos. Cada um vai ter 15 minutos. E a ordem vai ser definida pelo Zanin. Mas deve começar pelo Mauro Cid, pela defesa do Mauro Cid. Tá. Por quê? Porque ele é colaborador e também tem um papel na acusação. Então, as defesas falam por últimos, mas a do delator deve começar. Otávio Guedes explicou esse ritual. Bom,
Depois disso, o relator, o Alexandre de Moraes, começa a votar sobre as chamadas questões preliminares, então questionamentos processuais que podem ser levantados pela defesa, nesse caso, por exemplo, se o colegiado tem competência para esse julgamento. Então, antes de começar a análise de fato da denúncia, tem essas outras questões preliminares a serem analisadas e votadas. Depois do Alexandre de Moraes dar o seu voto sobre essas questões, os outros 4 ministros da turma votam também sobre essas preliminares. Então, Flávio Dino, Fux, Carmen Lúcia e Zanin apresentam também seus votos sobre essas questões nessa ordem. Só depois disso, o relator começa a analisar o mérito da denúncia. Então, é só depois dessa votação preliminar, dessa análise preliminar, que começam, de fato, a analisar a denúncia que eles estão ali para votar e decidir. Então, primeiro, vota Alexandre de Moraes, se manifesta, vota sobre esse pedido de abertura dessa ação penal, e depois os outros ministros também vão votar na mesma ordem, Flávio Dino, Fux, Carmen Lúcia e Zanin. A partir dessa decisão, cabe recurso, Então, sei lá, o G1 dá vários exemplos de recursos que podem aparecer. Embargo de declaração, escurecer pontos obscuros ou contraditórios, apontar omissões, erros na decisão. Então, cabe, de fato, recurso a partir dessa decisão. Se for aberta essa ação penal, se decidir por abrir essa ação, esse grupo começa a responder um processo no STF. E aí, depois, o próximo passo é a fase de instrução processual, quando são colhidas essas provas e depoimentos de testemunhas e dos acusados. E aí, depois, que passa esse momento de colheita de provas, depoimentos, começa outro julgamento para decidir se essas pessoas são consideradas culpadas, inocentes. Se inocentes, o processo é arquivado, se condenada, as penas serão fixadas, de forma individual. Então, amanhã começa, de fato, um momento muito importante, não só na trajetória de Bolsonaro, e desse grupo. Eu acho que é o começo do fim dessa história. Uma parte muito importante na história do Brasil, que vai estar frente a frente, talvez com o começo de uma ação, ou em breve estará frente a frente com o começo de uma ação de julgamento de pessoas envolvidas numa tentativa de golpe de Estado, e para as próximas eleições presidenciais, porque a gente sabe que tudo que acontece politicamente dentro desse núcleo Bolsonaro, dentro desse núcleo da extrema-direita, dessa polarização, são ações definitivas que reverberam na política nacional, estando Bolsonaro elegível ou inelegível, participando ou não, ele ou os filhos ou as pessoas diretamente envolvidas com eles do processo eleitoral, mas tem repercussão. E todos os olhos estão na eleição presidencial de 2026. Então, eu acho que amanhã é quarta, esse primeiro momento é o começo de um longo caminho dessa ação penal, se for aberta, de um fechamento de uma história, mas um longo caminho nessa direção das eleições de 2026. Quero te ouvir, Flávia. O que você acha disso tudo? A gente ainda está falando aqui, a gente está gravando, gente? Vocês sabem, na segunda-feira. Então, obviamente, não começou ainda o julgamento do STF. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, por enquanto, só suposições, digamos assim. Embasadas, mas suposições. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal já formou posição rejeitando o pedido da defesa dos denunciados pela PGR de impedimento e suspensão dos ministros Flávio Dino, Cristiane Zanin e Alexandre de Moraes para analisar a denúncia. O plenário do Supremo rejeitou esse pedido. Havia o pleito, sobretudo, da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que queria o impedimento do Flávio Dino e do Zanin,
foram indicados pelo presidente Lula. E Dino, enfim, era ministro da Justiça. O entendimento do plenário foi de que os fatos, as alegações, né, da defesa de Bolsonaro não se enquadravam nas hipóteses de impedimento. O mesmo em relação ao Alexandre de Moraes. O pedido foi encaminhado pelo defesa do general Braga Neto, que acusou Alexandre de Moraes de ser, abre aspas, inimigo capital do militar, do general Braga Neto. O Barroso já tinha se manifestado, o pedido foi para o presidente do Supremo Tribunal Federal, reiterou no voto de que não havia provas dessa inimizade e também disse que o pedido de suspeição foi feito fora do prazo regimental. A maioria dos ministros seguiram o voto, a maioria seguiu o entendimento do Barroso, exceto André Mendonça, que divergiu por considerar que o Alexandre de Moraes é vítima dos fatos investigados e por isso não poderia julgar o caso. A principal alegação é de que o Alexandre de Moraes é vítima por ser relator do caso. Então, não fazia sentido e não é vítima por um motivo outro, aleatório, tá? Então, já houve essa tentativa, eu trago essa memória... É vítima porque é relator e não é relator porque é vítima. Exatamente. Eu trago essa memória também para deixar bem claro que, vou repetir um chavão aqui, as instituições estão funcionando e o amplo direito de defesa está garantido. A defesa dos réus tem encaminhado seus pleitos de suspensão, as alegações, a solicitação por anulação da colaboração premiada do Mauro Cid, tudo isso tem sido apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, todos os artifícios, estratégias, táticas de protelação, questionamento em relação às investigações, ao inquérito, à denúncia, elas foram tomadas pela defesa e, portanto, o amplo direito de defesa está assegurado. Eu acho isso importante porque tem uma questão do encaminhamento jurídico, né, dessa causa e uma outra via que é o embate, o confronto, o debate, as narrativas políticas, que tem outra dinâmica, outro propósito, né, e outro tipo de sustentação. Então, assim, o fato de, na política, as narrativas do campo bolsonarista, em particular, envolverem acusar o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de ser um ditador, um tirano, de perseguir adversários, etc., e fazerem isso, inclusive, do ponto de vista internacional, buscando adesão do governo de Donald Trump, também da extrema-direita. Aliás, na semana passada, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, se licenciou, segundo ele, sem remuneração da função parlamentar e anunciou que vai morar nos Estados Unidos por um tempo, ainda indeterminado, na direção de trabalhar por essa pauta política, de desqualificar as instituições brasileiras, de convencer a opinião pública, o mundo político dos Estados Unidos de que o Brasil não é uma democracia. Então é importante chamar atenção para o amplo direito de defesa que está sendo assegurado nesse julgamento às partes, aos denunciados no caso, o que, objetivamente, derruba a ideia de que se trata de uma ditadura, né? Então, fecho esse parêntese para chamar atenção para esse ponto, seja do Eduardo Bolsonaro, seja das duas disputas narrativas. É importante que a gente acompanhe o desenrolar dos acontecimentos a partir dessas duas dimensões, dessas duas vias. Uma via é a tramitação jurídica,
ou jurídico-policial, PF, PGR e STF. A outra é a dimensão da disputa política, que é relevante, porque tem a ver com manter, sobretudo, Jair Bolsonaro como uma liderança, um líder político relevante para o campo da extrema-direita. E, enfim, é válido, está valendo. É assim mesmo, buscar organizações internacionais. Isso, inclusive, o próprio Lula fez, a Comissão de Direitos Humanos. Ele teve, inclusive, parecer favorável em relação à parcialidade, né, à suspeição de Sérgio Moro no processo do qual ele acabou inocentado, anulado, sem possibilidade de reabertura no que seria o foro original. O resto é história. Objetivamente, sobre esse julgamento, essa apreciação que começa nesta terça, 25 de março, e pode terminar na quarta-feira, 26, eu acho que ninguém, nem no campo do bolsonarismo, acredita que essa denúncia da PGR, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, não será acolhida pelos ministros, né, pelos integrantes da primeira turma. Houve, inclusive, e pode ser que ainda ressurjam esse pleito de submeter o caso ao plenário, e não só à turma. Mas até aqui, o Supremo Tribunal Federal tem confirmado que o caso é de turma, não é de plenário. O PGR montou uma estratégia de divisão, né, dos potenciais réus, dos denunciados, a partir de núcleos, e essa primeira apreciação é do que seria o núcleo mais relevante, porque se trata da cúpula, né, do plano golpista. Envolve Bolsonaro, envolve militares de altíssima patente. Braga Neto foi ministro da Defesa, foi chefe da Casa Civil de Bolsonaro, era o candidato a vice. General Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Eu lembro que na denúncia da PGR apareceu a caderneta dele com anotações, né? Envolve o ex-chefe da ABIN, deputado Alexandre Ramagem, que foi inclusive candidato bolsonarista a prefeito do Rio de Janeiro. Envolve o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que também saiu do Ministério da Justiça de Bolsonaro para se tornar secretário de Segurança do Distrito Federal e cometeu, nas palavras do PDR, omissão dolosa no que diz respeito ao enfrentamento, ao plano de segurança para evitar a destruição das sedes dos poderes naquele 8 de janeiro. A gente lembra que o Anderson Torres viajou para os Estados Unidos, estava em viagem de férias, quando já havia, e a denúncia mostra isso, temor, né, pela chegada de vários ônibus vindos de outros estados a Brasília naquele primeiro fim de semana depois da posse de Lula. A capital foi pega completamente desprevenida do ponto de vista de uma estratégia de segurança. A Marília, eu acho que é Fonseca, que era o braço direito do Anderson Torres no Ministério da Justiça e também o acompanhou na Secretaria de Segurança, né, do Distrito Federal. Não, mentira, ela nem está no Núcleo 1. Ramagem, ela está no seguinte. Tem o ex-comandante da Marinha. Tem o general Paulo Sérgio Nogueira, do Exército, que foi ministro da Defesa, e tem o almirante Garnier, que foi o comandante da Marinha, o único dos chefes militares que teria posto a tropa à disposição do presidente, do então presidente, na trama golpista, no que seria a tentativa de golpe. Outra coisa interessante é que a Isabela mencionou a questão das testemunhas. A defesa de Bolsonaro incluiu, entre testemunhas de defesa, os ex-chefes, ex-comandantes do Exército, o general Freire Gomes, e da Aeronáutica, o brigadeiro Batista Júnior, que depuseram e são parte da denúncia de acusação.
porque confirmaram a minuta do golpe, que tiveram aquela trama, né, e os documentos submetidos a eles, apresentados a eles pelo então presidente Jair Bolsonaro. Mas é curioso porque nas alegações que a defesa de Bolsonaro já enviou, naquele primeiro prazo, para contestar a denúncia da PGR, eles dizem o seguinte, que o Bolsonaro não assinou, o que significa que ele foi demovido ou desistiu do projeto golpista. É claro que nem a PGR nem o Alexandre de Moraes se convenceram disso, tanto que deram andamento e solicitaram ao Zanin a marcação das sessões. Então, assim, ninguém trabalha com a hipótese de que essas denúncias não serão acolhidas. Portanto, entre terça 25 e quarta 26, é quase certo que o ex-presidente Jair Bolsonaro se torne réu nessa ação, né, da trama golpista. E os nomes envolvidos, eles são muito emblemáticos, né? Generais, todas figuras que ocuparam cargos importantes no governo militarizado de Jair Bolsonaro, e que pretendiam, a julgar tanto pelo inquérito quanto com a denúncia, se manter no poder a despeito de terem sido derrotados nas urnas em 2022. Então é histórico por isso. É a possibilidade de julgamento de um crime ou de crimes, né, contra a democracia, o Estado democrático de direito. Ao mesmo tempo em que, do ponto de vista da narrativa política, Jair Bolsonaro e seu grupo tentam empreender e aprovar no legislativo a chamada anistia. Inclusive fizeram uma manifestação no Rio de Janeiro, no domingo retrasado, domingo 16, né? Domingo 16 de março, uma manifestação que reuniu, segundo estimativa do laboratório lá, que desenvolveu uma tecnologia da Universidade de São Paulo, 18 mil pessoas. Uma apuração do Otávio Guedes informou que a Polícia Militar, que fazia 11 anos, não fazia mais estimativa de tamanhos de manifestações, de aglomerações, estimou em 400 mil, aparentemente... Uma vergonha, soltaram no Twitter, no X, um post com essa estimativa, foto falando 400 mil pessoas. Isso. Gente, e teria sido por determinação do governador Cláudio Castro. Ele nega, mas a informação é de que essa ordem saiu do Palácio Guanabara e, obviamente, com o objetivo de fazer um aceno, né, de lealdade a Jair Bolsonaro, a esse campo. Cláudio Castro, que já foi reeleito, tem ambições de se tornar senador nas eleições de 2026. E, para isso, precisará, né, do apoio de Jair Bolsonaro e seu grupo. Então, assim, a expectativa é, de fato, de que eles se tornem réus. No dia 8 de abril, já tem outra sessão marcada para apreciar também a denúncia contra um segundo núcleo, composto por militares do Exército. Nesse caso, seria o núcleo 3, militares da ativa e da reserva do Exército e um policial federal, há coronéis, aí é um segundo escalão, digamos assim, acusados ou denunciados por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento, organização criminosa, dano qualificado, os mesmos crimes, mas aí já um grupo que estaria envolvido na trama, no operacional, né? E não exatamente estariam no topo da cadeia de comando, como o primeiro grupo que vai ser analisado a partir dessa terça-feira. Tem mais 2 grupos, né? O segundo e o último, inclusive, é o que envolve a cadeia de desinformação, de crimes de ódio. A gente lembra, né, que
houve uma ação para pressionar, principalmente o comandante do Exército, a aderir à trama golpista, e ele era insultado nas redes sociais, houve ataques à própria família. Esse vai ser o último núcleo. E o segundo, que ainda não teve marcado, porque a ordem vai ser grupo 1, núcleo 3, núcleo 2 e núcleo 4. Deve ser Meu Deus, que ordem são no fim essas? de abril. É porque a PGR fez esse fatiamento e está liberando ou solicitando a apreciação a partir da análise das alegações da defesa. Então, o núcleo 2 demorou um pouco mais a fase de apresentação das defesas, e aí ele passou adiante. Tem gente falando, estão com uma pressa, né? E isso seria indício de viés, né? De parcialidade. Bom, quais são as alegações do judiciário? Exatamente. Quando é lento, reclama que é lento. Pois é. Quando... Que a morosidade do judiciário, todo mundo reclama. Ai, olha. Então, exatamente isso. E tem uma análise objetiva de que, posto que o inquérito ficou pronto, que a denúncia saiu, é melhor apressar e dar cabo desse julgamento, dessa apreciação, neste ano de 2025, antes que o enfrentamento político se acirre, uma vez que 2026 é ano de eleição presidencial. Então, o processo seria mais contaminado por o embate, né, político-eleitoral. Em que pese o fato de o Supremo ter prendido o Lula também no pleno processo eleitoral, né? Mas, enfim. Então, ao longo dos próximos meses, nós vamos testemunhar não somente a ampliação e a intensificação desse debate jurídico envolvendo esses denunciados, provavelmente réus, e político, envolvendo essa estratégia de sobrevivência político-eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e de seus aliados. Só isso, Flavel? Eu acho que tá bom, né? Eu acho que, gente, é isso, assim. A gente tá gravando na segunda-feira. Obviamente, na semana que vem, a gente vai voltar nesse assunto, falar sobre isso, falar como foram essas sessões, trazer aqui highlights, comentários. Mas, como a gente ficou nessa data um pouco não privilegiada, né, desaplaudida de gravar na segunda-feira, a gente não tem o que comentar. Então, o que a gente trouxe aqui é para explicar aí para quem está perdido o que vai acontecer, quem é que está na berlinda agora, qual vai ser o assunto, como serão essas sessões. E aí, na semana que vem, a gente volta a falar desse assunto, já com os desdobramentos, já com as decisões. Mas eu acho que é isso, né? Já é esse núcleo crucial, já virou réu na Austrália, nesse momento aqui. Isso já aconteceu. A gente já tratou aqui no Ângulo de Grilo, e aí convido quem está perdido, quem chegou agora a voltar em episódios anteriores, em que a gente fala mais detalhadamente dessas provas, né? Em que a gente trata aqui daquele plano Punhal Verde e Amarelo, do plano de atentado ao Alexandre de Moraes, que foi abortado em cima da hora, que a gente trata da história das manifestações lá atrás, né? Daquele primeiro 8 de janeiro, quando ainda era tudo, a história de, entre aspas, manifestações no grupo do Telegram. Então, isso tudo já foi tratado amplamente, não só aqui no Ângulo de Grilo. Agora a gente está chegando no finalzinho dessa linha do tempo. Por isso que eu falei que é o começo do fim. E semana que vem, então, a gente volta neste assunto. Vamos para o nosso próximo para falar. Eu acho que nunca teve um bloco tão curto no Ângulo de Grilo. Eu estou até meio sem saber
sem acreditar que já Sério? acabou. Mas como curto? Mas eu também tô doente, gente. Me dá uma... Vamos pro nosso... Não, mas o assunto é esse. Não tem mais onde espremer essa laranja, não. É isso aí. É um grande pop-up, na verdade. Vamos pro nosso próximo assunto, que é falar dos celulares na mão das crianças e dos adolescentes. Bom, vamos voltar aqui então, fazer uma linha do tempo dessa história de uso de celular e tal, celular nas escolas. No ano passado teve uma grande discussão sobre proíbe ou não proíbe o uso de celular nas escolas, né, pelas crianças e pelos adolescentes. E aí esse uso restrito não só dentro da sala de aula em horário das disciplinas, né, em horário de aula, mas também nos intervalos e nos horários de entrada e saída da escola. Teve muita discussão no ano passado, muitas pesquisas, boa parte da população brasileira a favor dessa proibição, não só os professores, ao corpo docente, ao corpo escolar, mas também as famílias a favor, muitas a favor dessa restrição. E aí, no início do ano, essa lei que restringe o uso de celulares nas escolas foi sancionada pelo presidente Lula e começou a valer aí logo em seguida, no início de fevereiro, já para este ano letivo. Então, começamos o ano letivo, ali em fevereiro, já com essa proibição, essa restrição do uso do celular. Quem está na rede social, eu acho que especialmente no X, eu acho que o meu algoritmo é bastante treinado, eu recebo muito conteúdo, muitos tweets, muitas postagens de professores. E vários professores relatando o aumento da sociabilidade dos alunos e de outras formas de sociabilidade dos alunos e aumento da criatividade, inclusive para se desconcentrar na aula, para fazer besteira, para fofocar, para puxar assunto no horário de aula, fora do uso do celular. Então, teve professor compartilhando mural de bilhetinho que os alunos fizeram, compartilhando outro dia um aluno que fez um caça-palavra gigante, e aí falando, isso que dá não ter celular na escola, esse aluno fez um caça-palavra com trocentas palavras, compartilhando folha, que era como fazia quando eu era aluna, a gente fazia uma folha de papel e cada um ia escrevendo, ia passando a folha, né, de bilhetinho, um atrás do outro, um para o outro durante a aula. Ainda peguei essa época, não sou Gen Z, não sou tão Gen Z assim, e dizendo como a criatividade dos alunos, a capacidade dos alunos de encontrar soluções para fugir, inclusive, né, do assunto aula, do tema aula, da chatice de uma matéria, como essas soluções estavam muito mais criativas, como esses momentos, inclusive de troca no recreio, nos intervalos, estavam voltando a ser o que eu acho que nós, né, que temos idade de professores mais velhos aqui, a gente viveu em outro momento sem celular. Então, já tenho visto, só nesse último mês, muitos relatos positivos de professores dividindo nas redes sociais esse movimento. E aí, na semana retrasada, no dia 11, o governo federal lançou esse guia para uso saudável de telas por crianças e adolescentes. Bom, esse guia vai além da história da escola, tá? Não é um guia que tem a ver com o uso desse celular nas escolas. É um guia que trata da presença ou não, né? O incentivo à não presença de crianças e adolescentes na rede social, assistindo, estando em frente às telas. O que a gente tinha até o momento, e aí posso dizer até do meu lugar aqui de mãe de uma criança pequena, eram recomendações da Associação Brasileira de Pediatria em relação ao tempo de tela e a exposição ou não a telas, especialmente na primeira e segunda infância. Então, a Associação Brasileira de Pediatria recomendava que de 0 a 2 anos a exposição a telas fosse 0. Então, 0 telas, né? As crianças não serem expostas de jeito nenhum a conteúdo em vídeo, nem televisão, nem celular, nem tablet. Aí de 2 a 4 anos,
poder, idealmente, continuar sem exposição, mas aí pensar uma coisa meia hora por dia, e aí, a partir aí, à medida que a criança fosse ficando mais velha, podendo aumentar esse tempo de exposição, mas entendendo que a exposição a telas, sem nem entrar no mérito do conteúdo, mas essa exposição a celular, a vídeos, a tablet, a televisão, prejudica N questões, né? Especialmente nessa primeira infância. Até ali, nesse momento, 3 anos, mas até ali os 6, 7 anos, que incluem visão, né? Você pode ter prejuízos oftalmológicos na criança, de quanto essa tela fica perto do rosto, fica perto do olho, de fala, dificuldade de desenvolvimento de fala, se é uma criança que fica muito tempo de forma passiva exposta a telas e pouco tempo interagindo socialmente com a família, né, com crianças da mesma faixa etária, com parentes, sendo estimulada de forma adequada. Então, uma criança que pode ter atraso de fala, que pode ter dificuldades no seu desenvolvimento motor, inclusive, se ela fica muito tempo sentada na mesma posição e não é estimulada, né, de forma integral. Pode ter dificuldade de sociabilidade se ela troca momentos de vida social, né, para estar em isolamento na frente de uma tela com o celular na mão. Então, tratando muito desses prejuízos fisiológicos e sociais de crianças pequenas nessa exposição a telas. E aí eu acho que esse documento vem muito mais completo no sentido de não só pensar essa exposição passiva, mas também pensar esse acesso à rede social, entender, fazer um pensamento crítico, guiar esses responsáveis para pensar não só essa criança como usuário passivo, olhando para um desenho passando na televisão, mas como é que ela está nessa rede social, como é que ela está nesse WhatsApp, como e se ela deveria ter perfil em rede social e como esse perfil deveria estar sendo gerenciado e por quem. E também o que eu achei muito interessante é colocar a família, os responsáveis, os familiares, no centro dessa discussão, responsabilizando. E é claro, né, é muito óbvio em alguns momentos para boa parte da população que se a criança tem acesso, se a criança está no celular, a responsabilidade, quem permitiu isso foi um adulto. Mas colocando também os responsáveis num lugar de que um dos fatores, que isso eu achei muito interessante nessas conclusões, nessas recomendações do guia, um dos fatores que mais contribuem para esse uso precoce e excessivo dos dispositivos digitais por crianças é o uso excessivo pelos adultos. Então, o interesse das crianças em celular, em televisão, em tablet, em estar na rede social, em estar assistindo um vídeo, em estar mexendo no celular, começa por ver os adultos. Não adianta, e outro dia eu vi alguém levantando essa discussão no Instagram, não vou lembrar quem, mas não adianta a gente querer uma infância 0 telas, uma infância e uma adolescência com o mínimo de rede social, de tela, de presença digital possível, se os responsáveis por essa criança são completamente viciados e estão 24 horas por dia tendo seu momento de trabalho e de lazer e de descanso pendurado num celular. É aquela frase muito clichê. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, são os adultos e os responsáveis que precisam dar o exemplo, né? Não adianta a gente continuar pensando numa hierarquia que é eu faço, mas você não pode fazer. Faço o que eu diga, não faço o que eu faço. Porque as crianças crescem, né, essa esponja, repetindo os nossos exemplos. Então, eu acho muito interessante que o guia coloque, entre outras recomendações, vamos passar aqui, mas dentre umas recomendações, coloque um holofote no próprio uso desses responsáveis. Não adianta você querer ditar quais serão as regras para os seus filhos se você mesmo não segue essas regras. Não adianta você querer ditar o que é um uso responsável e parcimonioso se você quebra, se você não tem um uso responsável e parcimonioso também das redes sociais. E aí, gente, é óbvio, a gente está falando de adulto, criança, adolescente, criança, cada um vai ter um uso, uma recomendação dentro da sua faixa etária. Eu não acho que eu, nem você,
que está aí ouvindo, como mãe, como pai, se eu quero que meu filho de 4 anos não esteja no celular, eu não posso ter celular também? Não é assim que funciona. A gente tem que saber dividir. Olha, eu sou adulta, eu vou usar agora. Mas a gente precisa ter a autorresponsabilidade de não tirar o nosso da reta. De não fingir que esse problema também não é nosso. De não achar que, todo o meu uso é consciente, eu não estou extrapolando. Muitas vezes a gente está extrapolando. E a gente acaba passando pano para nós mesmos, ignorando os nossos excessos e apontando o dedo só para os excessos das crianças, dos adolescentes, né? Sem olhar para o próprio umbigo. Então, isso já é uma coisa que me chamou muita atenção no guia, que essa recomendação, colocar um holofote também no uso excessivo dos familiares. E aí tem uma frase aqui que eu quero até pegar antes de passar para Flávia Oll, no resumo executivo, né, que exatamente no momento em que fala desse uso precoce, também um fator que contribui a esse uso excessivo dos adultos, que tem uma menina, um relato anônimo, né, de uma menina de 14 anos que fala: deveria ter regras para os pais também. Às vezes os filhos são viciados no celular por conta dos pais. Minha mãe é viciada no telefone, ela não escuta quando a gente fala com ela. Então, como é que você quer restringir se às vezes existe uma demanda de atenção do seu próprio filho que você não está conseguindo suprir porque você também está emburacado nesse uso excessivo? Esse é um assunto que podemos falar que realmente são muitas camadas. A gente está imerso num buraco muito fundo. E aí, antes de passar para a Flávia Oll, digo que são muitas camadas e é um buraco muito profundo, porque a discussão do uso de celular, do excesso de tela, muitas vezes o truco, né, quando a gente fala disso, é pensar que tem muitas famílias que usam celular e tela como recurso, que não tem rede de apoio, porque precisa fazer uma comida. Exatamente, tomar um banho. E a criança precisa trabalhar. Precisa tomar um banho, precisa fazer uma comida e não dá para ter uma criança do lado do fogão. Precisa trabalhar e você não tem como trabalhar com seu filho em cima de você, né? Eventualmente, era um hábito que começou na pandemia, quando as famílias precisaram, né, sem escola, ficar trancadas dentro de casa com uma criança e trabalhar 8, 10 horas por dia. Mães solos, né, que são milhares no Brasil. Então, é uma discussão muito complexa e que, obviamente, sobrecarrega, né, quando a gente fala de responsabilização, né, em relação à criança, adolescente, à infância, sobrecarrega as mães, que são o elo mais fraco. Né, junto com as crianças e os adolescentes, são os elos mais fracos dessa relação. Em larga medida na são escola, as mães as que professoras, vão ter que... né? Tem um debate de gênero também envolvido. Totalmente. Então, são as mães que vão ser sobrecarregadas com essa mediação, são as mães que vão ser sobrecarregadas, né, com essas regras, mas que já são sobrecarregadas com as responsabilidades, com serem mãe solo, com ter que trabalhar e cuidar da criança, com ter que limpar a casa e dar atenção para o filho. Então, muitas vezes, a tela entra como um recurso, quase uma rede de apoio, e esse controle se perde, porque esse controle, gente, é muito sensível. É muito sensível. Vou passar para a Flávia Oll e volto para dar meu relato desses momentos, ao longo desses meus 4 anos aí de maternidade, desse período muito sensível da introdução de tela, os momentos que eu já perdi a mão e como eu voltei nas rédeas desse assunto aqui na minha casa. Eu acho que vale compartilhar. Mas quero passar para a Flávia Oll dar a primeira palavra aí também sobre esse assunto. Eu queria primeiro falar do Rio de Janeiro, né, da experiência com a proibição de celular em sala de aula, porque o Rio de Janeiro foi o estado pioneiro, na verdade a cidade pioneira, né, no país em relação a isso. Já em 2023, houve a proibição pela Secretaria Municipal de Educação do uso do celular em sala de aula, e em 2024 entrou a proibição geral, inclusive nos intervalos, no recreio. O relator do projeto, que virou lei, né, e proibiu em todo o Brasil, foi o deputado Renan Ferreirinha, que também é
secretário municipal de Educação do Rio. E a experiência no Rio, desde 2023, mas sobretudo em 2024, foi muito positiva. O Rio de Janeiro, capital, né, tem uma das maiores redes públicas de ensino do Brasil, quiçá da América do Sul. São mais de 1.500 escolas, então é uma amostra robusta. E há relatos de percepção subjetiva de professores, de alunos, em relação à atenção, a participação em sala de aula aumentou, a sociabilidade no recreio, entre os amigos, as brincadeiras. Tem saído uma safra de matérias falando dos efeitos benéficos, né, dessa proibição. A Isabela já mencionou, eu não vou me repetir. Mas, primeiro, a proibição no Rio de Janeiro, ela passou pelo crivo de uma consulta pública com milhares de participantes espontâneos, né? Mas 83% apoiavam a medida. É claro que alunos, pessoas com deficiência, que tenham a recomendação, a indicação de uso de celulares como forma de participação, isso não está interditado. Tampouco está proibido o uso dos celulares, dos tablets, dos dispositivos eletrônicos em atividades pedagógicas. Agora, a regra é não usar. E aí, a pesquisa aqui do Rio de Janeiro mostrou o seguinte: as chances de um estudante do 9º ano estar no nível de aprendizagem, né, de compreensão adequada em matemática aumenta 53% se ele estivesse estudando numa escola com proibição do uso de celular. E no 8º ano, 32% de aumento da chance, de maior chance de estar no nível adequado. Portanto, tem um efeito na aprendizagem. Também, redução de bullying nos intervalos foi observado aqui no Rio de Janeiro. Então, medida importante. É verdade que muitos pais e mães ficaram preocupados com a ideia de não ter o celular, porque o celular também virou um mecanismo de monitoramento, acompanhamento dos filhos, principalmente, né, dos adolescentes, pré-adolescentes, mas não há impedimento, quer dizer, chegou na escola, pode mandar uma mensagem para o pai, depois guarda o celular. Algumas escolas recolhem os aparelhos, outras é só guardar na mochila, e na saída o uso do celular está liberado. Então, essa experiência tem, inclusive, potencial para ajudar na própria redefinição, na repactuação da rotina familiar. Muito bem-vinda, não só a legislação aprovada aliás, dos raros consensos, né, do Congresso Nacional, inclusive do ponto de vista dos polos políticos, né, se a gente for analisar assim, sancionada por Lula, já em vigor, e, na sequência, essa publicação do guia, né? Não tem força de lei, é um documento, um material de reflexão, de recomendações, de alertas, né? Teve a participação de autoridades de saúde, de educação, da política social, da própria SECOM, da Secretaria de Comunicação. Há uma reflexão também sobre a necessidade de regulação, porque o acesso aos aparelhos digitais, às plataformas digitais, é também porta de entrada para bullying, para misoginia, para crime de ódio, para LGBTfobia. A gente sabe disso, dessa dimensão criminosa que também está inserida nas redes sociais. Aliás, a série Adolescência, produzida pela Netflix no Reino Unido, ela traz esse debate, um debate exacerbado, porque é a partir de um homicídio cometido por um adolescente contra uma outra adolescente aluna da mesma escola. É um problema global, portanto, a série está fazendo um sucesso danado. No fim de semana não se falava em outra coisa nas redes sociais. Eu estava até fora do Rio e fiquei espantada quando domingo
dei uma passada pelas redes e vi tantas referências, já artigos escritos, produzidos sobre isso, vídeos, etc. É realmente uma agenda do nosso tempo. E é curioso, estou abrindo aqui um parêntese para a série, como os adultos desconhecem o léxico, os códigos, as formas de comunicação. Então, assim, logo no segundo capítulo, você descobre que um coração não é um coração, né? Dependendo da cor do coração que foi postado como comentário numa rede social de um conhecido, suposto amigo, etc., na verdade, é uma ferramenta de bullying e não uma demonstração de afeto. É muito interessante. Isso é numa cena que envolve o policial, né, que investiga o tal do homicídio. A série é muito bem gravada, ela é gravada toda em plano sequência, então você fica acompanhando de forma incessante, né, muito intensa, os diálogos, as cenas, a movimentação dos personagens, a perplexidade, né, nua e crua, as relações, os rompantes. É muito interessante. E aí, devolvendo, foi muito importante que o governo brasileiro tenha, a partir dessa articulação de 6 ministérios, do diálogo com especialistas também, a Isabela falou de pediatras, né, de aconselhamentos da Sociedade de Pediatria, todos eles ouvidos para produzir esse documento, que é mais um convite à reflexão e a própria autoanálise, o autoconhecimento da dinâmica da família, do que a imposição de um regramento. Você aprende sobre todas as consequências, inclusive do ponto de vista, enfim, cognitivo, motor, de relacionamento. Então, assim, me pareceu um golaço do governo. Vou adorar saber se os Angulers tomaram conhecimento lá no nosso grupo, tomaram conhecimento e o que acham, principalmente as professoras, os educadores, os comunicadores, como é que receberam esse material, se acham que faz sentido, né? Há recomendações de 0 tela até 2 anos de idade e, a partir daí, um uso gradual, e um problema que sempre apareceu nos debates relacionados a essa questão do uso de tela, do acesso às plataformas, é justamente o quanto a proibição por uma determinada família ou por uma determinada escola implicaria numa certa exclusão desse aluno, dessa criança, desse adolescente no mundo hiperconectado que está dado, que está aí. Então, assim, tem sempre essa discussão isso sempre existiu, né? É o dilema posto. Eram com outros produtos, né? Que não a televisão. Mas eu lembro que na minha época era o MP3, que eu queria o MP3, a minha mãe não me dava o MP3, todo mundo tinha o MP3, já foi, sei lá, com o fichário X, com a bolsa Y, com a roupa não sei o quê. Essa é uma discussão que existe desde que o mundo é mundo, gente. Criança e adolescente, eu acho que todos nós, né, seres humanos, queremos fazer parte do grupo, né? E especialmente na infância e na adolescência, tem esses marcadores do grupo, né? Tem esses itens, esses itens materiais, porque, né, faz parte do capitalismo, você ter as coisas que colocam você dentro daquele grupo, você ter acesso àquela discussão, ter aquele objeto e estar dentro, inserido na discussão daquele grupo. Então, esse é um assunto velho, né? É um formato muito velho de discussão que se renova cada vez num produto diferente. Agora, é isso. Se você não ouve a música X, se você não acessa o canal tal, se você não está na rede social Y, você é excluído, a criança, né, o adolescente é excluído da socialização daquele grupo. Mas esse assunto sempre existiu. Então, assim, eu achei muito bem-vinda essa cartilha com as orientações, as recomendações. Chamar atenção, Isabela já mencionou isso, mas eu acho que vale reforçar
a participação, a escuta, inclusive, né, do público-alvo, né, crianças e adolescentes, e inclusive essa DR, né, sobre o papel de pai e mãe. E acho muito importante essa problematização de gênero, né, porque muitas vezes o celular, a tela, como foi a televisão no passado, né, a TV aberta, as sessões da tarde, a TV Globinho, Cartoon Network, funcionaram como uma espécie de rede de apoio, como a babá, a pessoa, o ser humano, que essas famílias, essas mães, sobretudo, ou avós, não tinham para dar conta, dar suporte, participar da educação, dos cuidados com as crianças e com os adolescentes. Então, assim, também é importante, né, chamar atenção para isso. Aí, esse debate, ele vai, em alguma medida, nos levar à universalização da creche, da educação infantil, ao ensino em horário integral, às atividades extracurriculares, de cultura, de esporte. Entende? Vai englobando políticas públicas, ações de outra natureza, na direção da necessidade de apoio do Estado à saúde física, mental, ao bem viver da sua população. Totalmente. E eu acho que muitas vezes o debate é muito simplificado, né, nessa coisa da a regra pela regra, ou simplesmente as crianças precisam voltar a se entediar. Mas não é tão simples assim, né, gente? Você permitir que uma criança sinta tédio também significa que você ter ferramentas para que ela explore esse tédio. Né? Você entender como é que funciona, os pais serem educados também para entender nesse momento da sociedade o que é esse brincar livre, né? O que é permitir que uma criança explore o ambiente, o que é ter um ambiente adequado para a exploração dessa criança, né? Seguro, para que essa criança explore. Então, não nada é tão preto no branco, nada é tão simples assim. É óbvio que as crianças precisam voltar a se entediar. Eu tenho essa treta constante com o Martin, que muitas vezes quer esticar a corda, né, do uso de tela durante a semana. E eu falo, meu filho, inventa outra coisa para você fazer. Vai no seu quarto e fé. E muitas vezes isso inclui a minha disponibilidade, não só de tempo, mas também emocional, de paciência, de disponibilidade, de estar junto para iniciar uma brincadeira com ele, propor um interesse, e aí eu me retiro para deixar que ele explore essa criatividade dele sozinho, que é muito mais fácil de ser estimulada em ambientes adequados, em ambientes grandes, se ele está num lugar novo, se ele está num parque, se ele está ao ar livre, né, se ele está com outras pessoas e não só comigo. Então, assim, quanto mais confinado essa infância tá, dentro de um apartamento, com um adulto, no horário quando já está de noite, já está todo mundo cansado, já está todo mundo sem paciência, inclusive a criança, mais confinadas estão também essas possibilidades de o que mais vai ser feito além, né, da tela. Então, é muito mais fácil você explorar a criatividade de uma criança se você está no dia, no meio de uma tarde, num parque em que ela pode brincar, usar o corpo, interagir com outras crianças, com outras pessoas. Se você está numa casa grande, com um quintal, né? Se você tem brinquedos de fato ou objetos que podem ser usados para brinquedos espalhados num espaço grande. Se tem outros adultos da família junto, do que você está uma mãe e uma criança sozinha dentro de casa, depois de 10 horas de trabalho, depois de 12 horas que aquela criança ficou na escola, em que ela também está cansada, em que aquela mãe está no momento dupla jornada de ter que cuidar da casa, fazer a janta e ainda ter que ter um momento de incentivar essa criança a brincar ou brincar com essa criança de outra coisa que não seja tela. É muito difícil, gente. É uma conversa realmente muito complicada, porque é isso, porque mexe com muitos agentes da sociedade. Não é só uma decisão que passa
pela responsabilidade da família. Inclui também a responsabilidade do coletivo, né? Se você na sua casa tem regras mais rígidas do tempo que seu filho, sua filha está em frente a um celular, a um tablet, a uma televisão, mas todo dia quem busca a criança na escola é um avô, uma avó, é um pai, é uma tia, e na casa dessas pessoas pode tudo, com essas pessoas pode tudo, o que você faz, entendeu? Aqui em casa eu não deixo, mas todo dia eu preciso que vá para casa de uma avó porque eu estou trabalhando, porque eu não consigo sair a tempo do trabalho para buscar na escola, então passa 2, 3 horas na casa da avó todos os dias. E na casa da avó é o tempo inteiro televisão com o que estiver passando, é celular rolando aquilo ali, aquele TikTok, sem nenhum critério, o que você faz, entendeu? Então é uma responsabilidade coletiva, né? Não basta a gente jogar isso só nas costas de pai e mãe, né? E aí é isso, na maior parte das vezes da mãe. Então aqui, falei, né, que eu ia compartilhar um pouco do que foi a minha experiência. O Martin ficou assim, sem assistir nada de tela, eu acho que até 1 ano e pouco. Ele também não se interessava, em vários momentos eu até tentei, enquanto eu ainda estava no primeiro ano, né? Ele foi para a escola com 1 ano e no primeiro ano era eu e ele sozinho em casa o dia inteiro. Em vários momentos eu até tentei dele assistir qualquer coisa para eu fazer uma comida, para eu entrar numa coisa de trabalho, e ele não se interessava. Então foi só depois de 1 ano que ele começou a ter curiosidade com o que era aquela coisa da televisão. E a gente tinha restrições de só deixava ele assistir coisas de música. Como a gente começou a perceber o interesse dele em relação à música, a gente deixava ele assistir show, né? Tipo, banda se apresentando, com o músico cantando, com as pessoas tocando instrumento. Então, vídeos de show era o nosso critério, assim. E eu acho que dentro dessas... Isso não era sem limite, né, de tempo. E eu acho que dentro dessas restrições, de certa forma, foi muito positivo, porque também foi como ele teve muito contato com música e com ver pessoas tocando instrumentos, além da gente levar ele muito para show e tal, mas ter um contato mais frequente que fez com que ele se interessasse e aprendesse até a tocar, manusear instrumentos, vendo ali os vídeos, né, de músicos, de artistas tocando. Então eu acho que teve um ganho muito positivo pra gente e nesse interesse dele. Por isso que eu acho que, assim, a internet, né, a tela não é o demônio encarnado num objeto. Eu acho que tem muitas coisas que podem ser positivas e agregadoras dentro disso. Mas precisa do olho muito atento de todos os envolvidos. E aí, a partir disso, desse momento ali, um pouco antes dos 2 anos, a gente liberou para ele ver um desenho ou outro. Foi o momento que a gente começou a viajar, o que a gente viajou com ele de avião para fora. Então, a gente usou ali como um recurso na viagem, do tipo, precisamos comer, precisamos ficar horas aqui nesse avião. Então, começou a entrar nesses momentos chaves. E aí, depois, na escola, ele começou a trazer pedidos pra gente do que os amigos assistiam. Então, fulana gosta de Peppa Pig, fulano gosta de assistir Homem-Aranha e seus amigos espetaculares, sabe? Começou a trazer pra gente umas musiquinhas, umas coisas de desenhos que ele nunca tinha visto. E a gente foi permitindo alguns conteúdos. Tem coisas que aqui em casa são proibidas. Então, youtuber mirim, de jeito nenhum. Vídeo de criança fazendo vídeo, rotina de criança, criança passeando, vlog da vida de criança, de jeito nenhum. Esses são conteúdos que são proibidos. Eu jamais gostaria que meu filho fosse youtuber, eu não quero jamais que ele consuma esse tipo de conteúdo. Vamos ver até quando isso será possível. A gente tem um limite, 30 minutos por dia, só depois da escola. Então, de manhã ele acorda e a manhã inteira, o tempo que ele tiver acordado antes de ir para a escola, ninguém assiste televisão, nem eu, nem ele, nem pai, nem ninguém. A televisão fica desligada. Ele assiste 30 minutos depois da escola e a gente cronometra esse tempo na Alexa. Então, ele bota na Alexa 30 minutos ou 20 minutos, dependendo do horário. Quando a Alexa toca, ele tem que desligar a televisão. Às vezes, por algum motivo, a gente deixa terminar o que ele está assistindo,
Ou vai desligar imediatamente, e aí tem choro, e aí tem reclamação, e aí, meu filho, isso passa, chora que passa, paciência, é o tempo que a gente cronometrou, que a gente combinou, a gente combina isso antes. Então, a Alexa, eu acho que usar esse recurso do timer, ou no celular, ou na própria televisão, ou no tablet, eu acho que é um bom mediador externo do que eu chegar simplesmente e falar, acabou agora, pum, desligar na cara da criança. Então, isso para mim é uma coisa importante. Fazer um combinado antes e, eventualmente, ir avisando. Faltam 5 minutos, faltam 3 minutos, porque criança precisa de previsibilidade. Você desligar um negócio na cara da criança, né, sem respeitar que é um ser humano ali que está também tendo o seu momento, eu não curto tanto essa abordagem. Eu prefiro que tenha uma previsibilidade, uma mediação desse tempo. E uma coisa que a gente faz, que eu acho que também é muito... que eu gosto, que eu acho que funciona, ele não vê celular nem tablet em casa, então ele não tem o controle de ficar com o negócio ali na mão. Ele vê a gente tem uma televisão em casa e ele vê nesta televisão. Então tá todo mundo ali vendo o que ele tá assistindo. E a gente tem o YouTube supervisionado. Então a gente consegue colocar restrições dos canais que ele pode assistir, dos canais que não serão oferecidos a ele, e não emendam, e das configurações. Então, uma configuração, por exemplo, no canal que ele tem, né, no perfil dele do YouTube, não emenda um vídeo no outro. Então, para ele ver um segundo vídeo, o primeiro acaba e a gente conversa e seleciona qual será o próximo. Então, não emenda um vídeo no outro e ele não está autorizado e também nem sabe ainda colocar o outro vídeo, escolher sozinho, colocar um vídeo sozinho. Então, são algumas restrições que são colocadas que eu acho que ajudam a dosar. A gente está falando aqui, né? Eu estou falando de meu filho que tem 4 anos de idade. Isso já foi mais controlado antes, flexibilizado agora. Nos finais de semana é mais flexível e ele entende que porque é final de semana. Nas férias, vários momentos eu preciso trabalhar com ele em casa. Então eu também preciso que isso se flexibilize. E nas férias, eu acho que é o momento da gente relaxar um pouco das restrições que são colocadas ao longo do ano letivo. Então eu também deixo que ele assista mais. Mas quando a gente volta para as aulas, quando a gente volta para a rotina, isso é, de novo, restringido. Em vários momentos a gente perdeu a mão, especialmente nas férias, e aí na volta às aulas, no ano passado, a gente teve que fazer um choque de ordem de proíbe 100%. Nem esses 30 minutos vai ter. É 0, 0, 0, 0 por um tempo, até a gente conseguir de novo ir reinserindo de pouquinho em pouquinho dentro desse limite aí dessas meia hora. Nos primeiros dias, gente, quando você pega uma criança que tá muito viciada, que tá muito condicionada, e você restringe 0, é um chororô, é reclamação, dura 2, 3 dias, gente. Criança esquece das coisas rápido. Então, assim, eu sempre falo, não desiste de retomar as rédeas ou de zerar só porque vai ser uma perturbação. Vai ser uma perturbação, se prepare emocionalmente, peça ajuda, porque vai ser perturbador durante alguns dias, não mais do que uma semana. E vale a pena a perturbação de zerar esse uso e depois reinserir da forma que for mais adequada e mais saudável. A gente fez esse movimento de zerar no momento em que, nas férias, a gente relaxou muito e a gente percebeu que todas as atividades e brincadeiras que ele queria propor, ou que a gente queria propor, ele queria assistir um vídeo daquilo. Então, eu vou jogar um futebol aqui na sala, bota um vídeo de alguém jogando futebol. Ou, eu quero ver um vídeo de alguém jogando totó enquanto eu jogo na minha mesinha de totó. Eu quero ver sabe, toda atividade que era offline, ele queria fazer junto a assistir alguém fazendo aquilo no vídeo. Então, aquilo ali eu falei, não, olha só, você não vai fazer todas as suas atividades acompanhado de um vídeo. Para mim, foi um grande sinal de alerta. A criança já chegar em casa pedindo para assistir. Né? Não ter nenhuma outra tentativa de brincadeira. Eu já quero ver pisa em casa, liga a televisão, pisa em casa, quero ver um vídeo. Ei, calma. Vamos fazer outras coisas antes.
Comer vendo televisão. Aqui em casa nem pensar, não tá passível de negociação. Então, pausa, desliga, eventualmente depois volta, ou então assiste primeiro, come depois, ou então come primeiro, assiste depois. Eu acho que cada família entende como é que isso vai ser estruturado, como é que isso vai ser dosado. Eu tô dividindo aqui um pouco como a gente faz, pode dar uma ideia aí para alguém. A história da Alexa foi ideias que eu peguei aí também acompanhando outros pais e mães, né, nesses desafios aí pelas redes sociais. Então é isso, eu acho que a gente fica com a responsabilidade de testar, e eu acho que é muito isso, testa. Tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá. Tem desenho que funciona para o filho dos outros e para o nosso filho vai ser hiperestimulante, vai gerar um mau exemplo, um comportamento que a gente acha esquisito. Então, ainda que sejam desenhos legais, adequados para a faixa etária, tem coisas que para os nossos filhos não vai funcionar. Então, eu acho que a gente precisa estar muito atento aos nossos filhos, à nossa rotina, e estar muito atento a essas possibilidades e estar aberto a testar, voltar atrás, deu certo, não deu, 40 minutos não funcionou, afetou o sono, assistir de noite não funciona porque meu filho não consegue dormir direito, pra gente é melhor que se assista de manhã, se for o caso, e à noite nem pensar. Então, tem que testar o que funciona para a sua realidade. Mas, para isso, a gente precisa estar muito atento, né, a esse processo, a essa discussão, a essas recomendações de especialistas, né, do próprio pediatra da criança. E aí eu acho que esse guia vem como uma boa ferramenta para a gente se atualizar nessa discussão, para a gente dividir, não tenho filho, mas você tem um sobrinho que fica com você, você tem um neto, uma neta que fica com você é professor, você pode encaminhar esse guia, pedir para a direção da escola enviar para os pais. Você pode tratar sobre esse documento na reunião de pais, né, que você for orientar os pais, você aí que é professor, que é professora, ou você que é amiga, tem uma amiga que tem filho, ela não está sabendo disso, manda para ela. Então, eu acho que é isso, assim, fazer uma força-tarefa para que essa informação de qualidade, esse tipo de pensamento crítico chegue nas famílias. Eu acho que tem um papel também da mídia comunitária, né, das associações de moradores, das organizações da sociedade civil, esses grupos que se relacionam, as igrejas, né, as igrejas, os terreiros, enfim, isso é aqueles parte... pilares do Enem, né? Estado, família, escola, igreja. Eu acho importante fomentar esse debate. Entre os homens também, viu? Porque a gente falou desse viés de gênero, mas os homens não estão liberados, né? De manda aí naquele teu grupo da machonaria, que tem um monte de pai presente que é ausente. Manda para eles também pensarem nisso. É isso, bom debate. Foi um bom debate. Eu queria só que você falasse, Flávia, porque eu também tinha regras, a gente também tinha, quando eu era criança, algumas regras em relação a computador e tal, em casa. A principal, vale. Bom, eu demorei muito a te liberar celular, né? Você teve celular até tarde. Exatamente. Eu acho que já tinha... Eu fui ter celular com 13 anos. Eu acho que foi... Eu nem lembrava que eram 13 anos, mas eu lembro que passou dos 10 fácil. E a regra do computador era não ter no quarto, né? Era realmente o computador usado pela Isabela, ele ficava numa área de livre circulação na casa. Então, assim... E não era meu, né? Era um desktop, né, naquela época, mas ele ficava num cômodo em que a gente circulava. E acho que essa foi uma medida importante para garantir, você tá sempre ali, tem alguém passando, vendo com quem tá falando. Não tinha aquela ideia de reclusão, né? Da privacidade máxima. Tá no quarto, no computador, como eu vejo hoje, né? Adolescentes que passam a noite inteira, inclusive nem dormem, né? Tem uma rotina de sono que é completamente afetada por esse uso exagerado, né, de redes sociais, de computador, de celular, de jogos. Então, assim, eu acho que tornar esse acesso ancorado, né, fixado num ponto público da casa, da residência, para mim funcionou, né, por um bom tempo. Não todo o tempo, mas funcionou por um bom tempo.
Eu sempre tive muito pavor disso, né? E principalmente da violência, né? Do assédio, da possibilidade de abuso. E chega muito, né? Tem muito. Hoje é muito debatido, mas a Isabela tem 29 anos. Né? Não era trivial pensar nisso nos anos 90, na virada do século, a partir dos anos 2000, pensar que alguém um pedófilo poderia estar disfarçado de criança, né, para conquistar a confiança de uma menina, de uma pré-adolescente, empreender seus crimes. Então, assim, eu sempre fui muito obcecada por isso, por esse pavor do abuso, da violência sexual de gênero. Bom, a Isabela nem ia sozinha ao curso de inglês, né? Só com 15 anos. Gente, olha. Sofri mais do que a Ju. Vocês não têm noção, é muito mico que eu paguei na minha vida. Mas deixa pra lá. Mas eu concordo, eu acho que é isso. Hoje em dia a gente tem outros meios, né, também, porque na minha época não tinha smartphone, né, quando eu era adolescente, só chegou acho que no final da minha adolescência, mas nem todo mundo tinha. Mas hoje em dia muitos adolescentes sequer têm computador, né, pra gente pensar nessa coisa da área comum e tal. Mas tem a conta com controle parental, a conta com supervisão dos pais. Então tem ferramentas, hoje em dia as próprias redes sociais já fornecem ferramentas, e os celulares também, né, de controle parental e familiar, que na minha época não tinha. Mas é isso, eu comecei a acessar a internet muito cedo. Tem foto minha com, sei lá, 5, 6 anos, eu já entrava no site da Mônica. Antes de começar a ler direito, eu já usava a internet para brincar ali nos sites. Mas a coisa do celular chegou muito depois na minha geração e na minha vida. Então, eu fui ter celular, eu acho que eu tinha falado 13, tudo bem, acho que talvez 11. E quem me deu foi minha avó, sem autorização da minha mãe, inclusive, porque ela não... E eu tinha um celular... tinham outras medidas de controle também na época, né? Era o celular de cartão, que aí você conseguia colocar ali quanto vai ter de SMS, quanto vai ter de crédito por mês, né? Hoje em dia, muitos dos celulares que não são, sei lá, de conta, né, que você compra, mas aí hoje em dia já tem WhatsApp ilimitado, vários acordos, né, com telefonia já vem com WhatsApp ilimitado, já vem com rede social ilimitada, acesso, né, à internet. Na época nem tinha internet no celular, era SMS e ligação, né? Então, realmente era outro universo, mas eu acho que foi quando o começo dessa discussão nasceu. Porque eu lembro que eu queria muito ter um Orkut e a minha mãe não me deixava ter um Orkut. Eu queria morrer, porque ela já tinha Orkut e eu não tinha. E aí eu entrei no Orkut, sei lá quando, e aí depois no MSN, enfim. Era obviamente outro momento, mas o que eu quero dizer é que eu acho que precisa ter controle, eu acho que os pais precisam estar vigilantes, precisam estar com essas ferramentas de controle parental, isso conversado com os adolescentes, conversado com as crianças. Óbvio que com um controle proporcional à idade, você não vai... Aí tem aquele limite, né? Ler todas as mensagens de um adolescente de 17 anos, para mim isso não tem cabimento. Isso, para mim, já entra na invasão de privacidade. Mas de uma criança de 9 que tenha um WhatsApp para se comunicar com a família, você ali olhar, ver se realmente ela só está sendo chamada ali no WhatsApp pela família, quais são esses contatos que tem, é um outro tipo de discussão. Então, isso eu acho que os pais precisam, de fato, estar atentos, mergulhados nessa discussão. Mas eu acho que a internet tem muitas coisas maravilhosas a fornecer para as novas gerações. Como eu acho que coisas maravilhosas eu aprendi estando na internet, tendo tido facilidade desde muito nova de estar na internet, de estar nos sites, de estar na rede social, de ter aprendido a baixar música, de estar ali, de ter tido Orkut
E o quanto ter Orkut, eu conheci gente, eu aprendi coisas, eu conheci pessoas, eu conheci universos diferentes do meu. Eu tive em contato com pessoas muito diferentes de mim. E depois no Facebook, depois no Instagram, e depois baixando música, e depois o quanto eu aprendi só com artistas que eu conheci vendo YouTube, conhecendo música, o quanto eu aprendi de inglês, traduzindo letra de música pela internet. Então tem um mundo que a internet, que a rede social possibilita todos nós, né, de conhecer, de explorar, que é infinito, que pode virar uma profissão, né, no futuro, que pode virar uma área de interesse, que pode virar um talento, que pode ser o começo de um desdobramento de uma área de interesse que vire uma profissão de um adolescente, de uma criança. Então, eu sou totalmente contra a demonização total, mas eu acho que tem que ser com muita responsabilidade de quem está coordenando isso. Para terminar, é assim, não é uma briga suave, viu? É tenso, né? Impor limites, estabelecer, né? Fazer valer a autoridade parental, tudo isso demanda uma energia danada. Por isso tanta gente capitula, porque é cansativo, às vezes doloroso, né? Porque você também lida com padrões diferentes de usos de concessões dentro da própria família e na rede de relacionamento. Então, não se iludem, não se iludam, né? Fulano tem, minha avó deixa, meu pai deixa, né? Um regramento que... Não que eu tenha tido esse problema, porque meu diálogo com o pai da Isabela sempre foi muito... A gente sempre andou muito alinhado, assim. Pactuava, né? Fazia muitos acordos em relação à educação dela. Mas não é simples, né? Então, assim, se preparem para uma batalha. Mas ela é importante. Agora, obviamente que a gente está falando de duas relações, né, separadas pelo tempo, de um tempo muito diferente. A Isabela é de uma geração ainda híbrida, né? As crianças de hoje, elas são 110% digitais. Né? Elas não... Esse outro mundo, o mundo analógico, não existe. Não existe, não está posto para essas crianças e para muitos adolescentes. Então, é preciso também ter essa compreensão, né? Porque a nossa própria vida, e aí já é um outro debate derivado que a gente já vamos parar, não vou entrar nesse debate. Mas a nossa própria vida hoje está tão intensamente atrelada ao smartphone, ao celular, que o crime de roubo e furto de celular, ele não pode mais ser encarado como um crime contra o patrimônio. Não é o patrimônio que você perde. Você perde as memórias, você perde os documentos, você perde a vida financeira, você perde o cartão de crédito, você perde o cartão do metrô, você perde o documento, perde o documento do carro. E perde todo o seu dinheiro. Assim, a vida, né, está guardada naquele aparelho. Por isso que é tão grave as incidências, né, de roubo, de furto de celular. Porque você não perde só um aparelho, um patrimônio, um aparelho que custa 3, 4, 5, 6, 10, 15 mil reais. Você perde a sua vida, né? O estoque de fotos do meu neto, o documento do meu carro, a minha carteira de motorista, o meu certificado de vacinação. Tá tudo no celular. A sua ferramenta de trabalho. A ferramenta de trabalho. O meu e de muitas pessoas que estão ouvindo, eu posso trabalhar integralmente no meu celular se eu quiser. Todo o meu trabalho e a minha fonte de renda pode vir única e exclusivamente do meu celular. Como câmera, como gravador, como tudo. Então, assim... Um bloco de notas, tem muitas pessoas que trabalham com o que eu trabalho, né, em rede social, que não têm computador. Que fazem tudo pelo celular. Então, é como se do dia pra noite, sei lá, você perdesse o emprego. É meio, né, mal comparando, mas é meio isso, assim. Então, a gente tá num outro lugar dessa discussão, né? E querer que, não, meu filho, minha filha só vai ter celular com 18 anos... Isso também já é fora da realidade, né? Então, assim, é muito difícil eu imagino, para pais, para uma geração acima da minha,
que são muitos dos angulers, que só foram ter telefone fixo quando já era adulto, né? Não, porque na minha época era ficha no orelhão. Você vai sobreviver se você não tiver celular até 18 anos. Gente, isso não tem cabimento, né? Isso não existe, você querer incutir na sua criança e no seu adolescente uma realidade que você viveu que é completamente anacrônica. Assim como eu poderia virar pro meu filho e falar: meu filho, eu só fui ter smartphone com 18 anos, com 17 anos. Na minha época de escola, não tinha celular, né? Não tinha esse negócio de tablet. E ele vai falar: parabéns, querida, que na sua época não tinha. Estamos vivendo em outro momento de mundo. Então, assim, né? Não adianta a gente querer criar regra baseado nas nossas próprias vivências. Então, e é muito difícil a gente largar o osso, né? De que nem sempre a gente vai ter razão. Então, eu já estou apavorada, porque por enquanto eu tenho um filho de só 4 anos, e esse não é um assunto ainda, pelo menos na nossa bolha, que eu saiba, os colegas dele não têm celular, muito menos na escola. Então, essa ainda não é uma discussão, mas daqui a pouco vai ser, né? Graças a Deus, com essa coisa da proibição do celular na escola, ele já vai chegar, né, no ensino fundamental com essa discussão em outro lugar, mas muito em breve, porque o tempo passa muito rápido, essa vai virar uma demanda de socializar com os amigos, né, nos horários fora da escola. Na minha época, a gente ligava no telefone fixo e depois a gente tinha o MSN, que a gente usava do computador. Agora é tudo Instagram, TikTok e WhatsApp. Então vem aí. Gente, eu fui ter telefone em casa, eu já era casada com o pai da Isabela. 1993. Pois é. Eu não tinha telefone, nem fixo, nem nada. E a gente tá voltando, porque eu também não tenho telefone fixo. Olha isso, da minha casa não tem telefone fixo, só tenho nossos celulares. Então, quem sabe, né? A geração alfa vai fazer o resgate do telefone fixo. Eles não gostam de nostalgia, de viver o vintage? Então, vai ser vintage, vai ser moderno ter telefone fixo. Ai, vou torcer por isso. Vamos lá, veremos. Vamos pro último bloco, gente, encerrar esse episódio. Vamos. Angulers, para encerrar, a Flávia Ol queria falar um pouco do imposto de renda. Abriu aí, né, o calendário para declaração de imposto de renda na última semana. A gente esqueceu de falar, deixar esse pop-up aqui. Isso é pura provocação, porque não é isso que eu quero falar. O imposto de renda que eu quero falar é o projeto de isentar o imposto de renda de até R$5.000. Apressado, come cru. Porque a pergunta que eu ia te fazer é que eu acho que isso pode ter gerado uma dúvida muito grande nas redes sociais, na população de modo geral, porque tá o tempo todo a gente falando de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Governo isso, governo aquilo, a pauta que une todas as tribos. Isenção do imposto de renda para até R$5.000, escala 6x1 e celular nas escolas. São das demandas que unem todas as tribos. Escala 6x1, mais ou menos, né? O campo bolsonarista é contra, tá pensando dos empresários. Pois é. Que une a população, a classe trabalhadora. Mas o que eu ia te perguntar pergunta que pode estar surgindo na rede social, entre os nossos angulers, entre as pessoas leigas, entre as pessoas que nem pensaram ainda em imposto de renda. Eu ganho até R$5.000 mensais, Flávia Ol. Eu não preciso declarar meu imposto de renda? Eu já estou isenta a partir desse ano? Não, tem nada a ver. Nada a ver. O que o governo encaminhou ao Congresso Nacional é um projeto de lei que vai isentar do imposto de renda os salários, né, ou as remunerações, vamos botar assim, porque também pode incluir autônomos, empreendedores, até R$5.000, mas sendo aprovado pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado, e sancionado pelo presidente, só entra em vigor no ano que vem. Então, nem tem nada a ver com a declaração desse ano. A declaração desse ano está sendo preenchida com outros parâmetros. E não necessariamente no ano que vem, quando chegar a hora de declarar, ou no outro ano, né?
quando chegar a hora de declarar, você estará desobrigado de apresentar a declaração, porque apresentar a declaração tem a ver com outras questões que não somente a renda mensal ou a renda anual, né? Tem a ver com uma soma de renda anual, tem a ver com se você tem propriedade, se você comprou um imóvel, se você vendeu, então tem outras ações, enfim, tem várias outras exigências. Adiante, a gente até pode falar das mudanças, né, na declaração do imposto de renda desse ano. Mas não tem nenhuma correlação. O que o governo apresentou é um projeto de lei, e note, é um projeto de lei, o que denota uma disposição ao diálogo político, porque não foi medida provisória que entra em vigor de imediato e depois o Congresso aprova ou não, né? E aí a história cai por terra. É um projeto de lei que se relaciona com uma promessa de campanha do Lula em 2022. O Haddad tinha anunciado que esse projeto viria, né, no fim do ano passado, entre novembro e dezembro. Teve uma repercussão muito negativa no mercado financeiro naquela época, porque você estava esperando medidas de ajuste fiscal, de corte de gastos, e o governo estava apresentando uma desoneração, né, em alguma medida, um alívio para determinada faixa de renda. Mas me parece que esse não é um debate fiscal. Esse é um debate sobre justiça e reparação. Em particular porque a forma que o governo encontrou de oferecer esse alívio de isenção para quem ganha até R$5.000 e uma redução gradual do imposto pago por quem ganha até R$7.000, R$7.500, foi instituir uma taxação, um imposto mínimo de até 10% para os muito ricos. Então, é uma medida de justiça tributária na direção de fazer que quem ganhe muito, muito, muito mais, a partir de R$600.000 ano, pague para que os que estão na base, são 10 milhões de pessoas, nessa faixa aí até R$5.000, e mais 10 milhões que ganham até 2 salários mínimos e já estão isentos do imposto de renda. Então, seria taxar em até 10%, e 10% de imposto efetivo incidiria para quem ganha mais de R$1.200.000 ano, para financiar, subsidiar essa desoneração de 20 milhões. De 10 a 20 milhões de contribuintes. O Congresso Nacional, alguns quadros, grupos políticos são refratários a isso, querem impor outros cortes, mas impondo outros cortes para fazer frente a cobrir essa desoneração, esse alívio, não se estará produzindo justiça tributária. Então é muito importante que a discussão parta dessa ideia de que gente que ganha muito no Brasil paga pouco, especialmente entre os que recebem dividendos, entre os que têm outro tipo de rendimento que não a renda do trabalho, que implica pagamento de IR na fonte. Então, acho que é importante acompanhar esse debate, né, à luz dessa ideia, né, dessa premissa da justiça tributária, e entender que interesses estão sendo defendidos por quem se posta contra essa medida, porque há muito conflito de interesse. Gente que ganha muito se arvorando, né, em condenar a medida para manter seus próprios privilégios. É um debate sobre justiça e reparação versus privilégios historicamente concedidos, né, ao topo da pirâmide no Brasil. É muito impressionante você pensar que de 100 milhões, parece, de pessoas que estão na base da Receita Federal, 141 mil ganham mais de 600 mil por ano. E eu escrevi uma coluna, que pode até ser compartilhada no Globo na sexta-feira, fazendo essa defesa muito firme, né, da justiça tributária, e revisitei o livro do Marcelo Medeiros,
os ricos e os pobres, o Brasil e a desigualdade, muito interessante. Ele é economista, mas uma linguagem muito acessível. Super recomendo, porque ele faz esse debate. A pobreza, ele fala o seguinte, que a chave é a desigualdade dentro do próprio grupo dos ricos e dos ricos em relação aos pobres. Os pobres e os remediados no Brasil são muito numerosos e não tão distantes do ponto de vista de renda, de patrimônio, de riqueza, na comparação com os 5%, os 1% mais ricos do Brasil. É um fosso. E esse fosso explica muito da tragédia, né, que marca o Brasil nessa dimensão das desigualdades. E tributar é uma forma de produzir justiça social e enfrentar a desigualdade. Mais do que, segundo ele, por exemplo, transferência de renda. Porque você não vai conseguir transferir 600 mil para todo mundo, né? Então, ainda que você faça uma política muito eficaz, bem desenhada, de transferência de renda, a base da pirâmide vai continuar a base, porque a distância é muito grande. E quando você vê os países de maior qualidade de vida, felicidade, índice de desenvolvimento humano, você vai ver que são os países com os menores índices de desigualdade. Não é por acaso. Aliás, na semana passada saiu o ranking da felicidade, né? Que a ONU produz, acho que desde 2012. E já foi pauta aqui no ângulo várias vezes. Pois é, a Finlândia, de novo, no topo. São sempre os nórdicos. Mas é interessante que os Estados Unidos tiveram a pior colocação, acho que desde que o indicador é feito, talvez. Acho que 24ª posição, um país rico. E o Brasil tem melhorado de posição. Era 49º, passou a 44º e agora a 36º. E eu achei muito interessante, porque o Brasil é mais feliz que desenvolvido do ponto de vista humano, né? E mais rico do ponto de vista de PIB, de tamanho da economia, que feliz. Mas é interessante porque eles investigam várias dimensões, que não são só o PIB per capita, mas é expectativa de vida saudável, que é uma dimensão, rede de apoio, né? Ter com quem contar, corrupção, a percepção de liberdade, de democracia mesmo, né? De liberdade de falar. É muito interessante. E me encanta a ideia de ter com quem contar, relações sociais, não estar sozinho, não se sentir sozinho. E muita da deterioração do sentimento de felicidade nos Estados Unidos tem a ver com um sentimento de solidão crescente. E isso, enfim, esse individualismo, essa cultura do ódio, né, do ódio ao outro, ela obviamente acentua, né, produz solidão. E aí eu acho muito interessante, porque o brasileiro, especialmente na base, nos setores médios, né, tem redes de relacionamento social, comunitárias, né, de sociabilidade muito fortes. A favela é exemplo, a periferia é exemplo. E isso gera uma certa predisposição a ser agregado. Penso nas escolas de samba, né, as relações, a gente traz muito isso aqui, da convivência entre idosos, crianças, né, adultos e jovens nas quadras de escola de samba, nos desfiles, a própria vivência de terreiro, de igreja também, né, comunidades religiosas. E o brasileiro é muito aberto a isso, né? Aí na semana passada eu até comentei sobre esse indicador, Marcelo Lins levou a pauta, eu comentei sobre esse indicador à luz dessa experiência brasileira e usei como exemplo a chegada do transformador lá, que saiu de Suape para ir para Paraíba. Não, isso não tem indicador da ONU que vá medir. Não tem um negócio essa desse. Disposição, né, para festa, para estar junto, para celebrar, para rir, para cantar, para comer junto, né? Não, o Brasil não tem. É muito interessante. Gente. Eu adorei a história do transformador, do mega transformador. É maravilhosa a história do transformador, gente. Quem tá por fora
tem um transformador de 200 Deve ter chegado, toneladas. 250 toneladas, um comboio de 113 metros, acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal, que saiu do Porto de Suape, em Pernambuco, na direção do Seridó paraibano. Ele vai fazer a conversão de um parque eólico gigantesco, que engloba vários municípios da Paraíba. E aí, esse mega transformador, ele teve que se deslocar numa velocidade muito baixa pela BR-101. 7 quilômetros por hora. Um dos vídeos que eu vi era na velocidade quem tem tempo, né? Esse vídeo é maravilhoso. Eu vou achar, eu compartilhei esse vídeo, eu vou achar para falar para vocês, porque esse vídeo é maravilhoso, eu compartilhei. Mas a história é, esse transformador está sendo transportado a 7 quilômetros por hora numa escolta gigantesca. É um equipamento gigantesco, é um caminhão gigantesco. E virou uma atração. Todo mundo foi para a cidade, na beira das estradas. Fazer churrasco. As pessoas começaram a marcar de ir para a beira da BR, da estrada, para ver o comboio do transformador passar. E aí tem nas curvas, é um parto para fazer as curvas, porque é um negócio gigantesco. E virou um evento. As pessoas estão fazendo churrasco, botando música, levando troços, se fantasiando. É lindo. Pra ir ver o transformador passar. É igualzinho a sangria gente. Exatamente. Gargalheira. Ai, meu Deus, esqueci. Do açude de Gargalheira, de Bacurau. O perfil que fez esse vídeo chama Pronto Jornal. Pronto Jornal. Procurem lá no Instagram, porque o vídeo é excepcional. Eles contam a história e mostram as cenas. Uma pessoa fantasiada de Homem-Aranha. E aí mostra o comboio gigante e explicam o que está acontecendo e que está virando um evento, a passagem do transformador. Ele não chegou não, tá? Ele estacionou em Campina Grande nessa segunda-feira e fica em Campina Grande até terça. Depois volta a se deslocar. E abril então, vem tem mais tem evento outro por chegando aí. de igual tamanho. Então, assim, o carnaval não tem hora para acabar. Passou o carnaval, vem a Páscoa, e entre isso tem o transformador passando, isso. gente. Calendário intenso de festividades. Última coisa que eu queria falar, bom, a gente já falou bastante da série, eu recomendo, e vamos comentando, né, no nosso grupo e tudo mais. Dá boas-vindas, né? Tem vários angulers chegando no Apoia-se. Tenho visto lá Chegaram para assistir nossa live de papo furado, gente. Eu quero fazer mais, hein? Mas assim, só para terminar, na sexta-feira foi o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial e aqui também o Dia Nacional em honra dos povos e das religiões de matriz africana. No Rio de Janeiro, 2 medidas importantes, né? Resoluções conjuntas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Tainá de Paula, e da Secretaria Municipal de Saúde, do Daniel Sorães, anunciando, primeiro, a certificação pelo município, né, e pela autoridade sanitária, pelas autoridades sanitárias, das cozinhas, né, ancestrais, de terreiros, de aldeias indígenas, de comunidades quilombolas, de comunidades de pesca, de comunidades ciganas, a partir de um curso que será oferecido para representantes dessas comunidades com orientações sobre manipulação, conservação de alimentos. Medida muito legal de reconhecimento, né? A potência contida nessa gastronomia, né? Nesse modo de fazer, de se alimentar, de produzir comida. Eu gosto muito de ouvir a Helena Teodoro falando que esse dom da culinária, e ela fala bastante sobre a questão da comida de terreiro, das funções, né, dos cargos que envolvem, né, a preparação das comidas de axé, que é a alquimia de produzir vida a partir de ingredientes mortos, né? Sejam legumes, frutas, verduras ou animais. É muito interessante essa ideia de algo que está destituído de vida se transformar na fonte de alimentação, de nutrição
É super, super bonito. Outro dia, a minha querida Glorete mandou um trecho da biografia do Usain Bolt, e ele falando da infância muito pobre, né, que ele teve na Jamaica, que não tinha nenhum dinheiro, mas que nunca passou fome porque a comunidade plantava. Mais um debate que a gente sempre traz aqui. Então tinha fruta no pé, ele nunca passava fome. E aí ele diz, num determinado momento, quando eu me desloquei para me tornar atleta, eu entendi que eu já tinha práticas de alimentação saudável a partir daquela vivência de interior. Eu fiquei muito comovida com esse trecho que ela me mandou, ela que é estudante de nutrição, e fiquei muito comovida com essa resolução e espero realmente que essas comunidades tradicionais, ancestrais, façam uso, né, dessa possibilidade, porque inclusive é uma possibilidade de geração de trabalho e renda ter a certificação para eventualmente produzir, comercializar ou receber, né, pessoas e alimentá-las de forma profissional. E a outra resolução é uma que me toca também particularmente o coração, porque o Conselho Nacional de Saúde já tinha incorporado, em 2023, essa dimensão das práticas religiosas, né, dos preceitos, das práticas de obrigações, chás, banho, boria, ebó, como complementares ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, e o Rio de Janeiro se tornou, a partir dessa resolução, a primeira cidade brasileira, capital brasileira, a tornar isso uma regra. Então, preceitos religiosos, tabus alimentares, banhos, benzedeiras, todas essas práticas, elas passam a ser, no município do Rio de Janeiro, reconhecidas por todas as unidades de saúde como complementares a tratamentos convencionais de cura e bem-estar, sobretudo de saúde mental, a pacientes do SUS. Super importante, gente, porque a gente que é de religião de matriz africana sabe o quanto as nossas práticas religiosas, os nossos preceitos, nos fazem bem, o quanto eles são discriminados e o quanto isso, no sistema de saúde inclusive, e o quanto isso nos adoece, agravando, eventualmente, física, mas mental e espiritualmente condições de saúde. Não havia, e nem deve haver, impedimento a ninguém entrar com a sua Bíblia, fazer sua oração, mas é preciso que outras práticas sejam igualmente avalizadas. Então, os fios de conta, as roupas, né, as cores, as proibições alimentares, tudo isso precisa ser levado em conta, porque é parte. A gente já tratou, acho que aqui no Ângulo de Grilo. A gente já tratou, mas agora é uma resolução do... Não, de casos em que... porque teve aquele artigo da Natália Pasternak, que foi... Não, acho que não é isso que eu ia falar. Tô falando porque de casos aqui no município naquela época. Eu lembro até que eu escrevi um artigo. Que o pai de santo, mãe de santo, foi impedido de entrar para visita. Exatamente. E foi proibido de entrar para visitação. Eu não me lembro mais qual era a história, mas enfim. Não era algo fora do padrão, né, ter essas praticantes de religião de matriz africana terem os seus direitos de liberdade religiosa restritos, restringidos, né, inclusive rituais pós-morte, por conta de racismo religioso. Então, muito bem-vindo. Espero que as unidades de saúde, os profissionais de saúde sejam atualizados em relação a essa norma. E respeitem, né? E que respeitem acima das suas convicções religiosas particulares. Não me interessa a sua religião, né, dentro do ambiente de trabalho. Você é obrigado a respeitar e estar ali atuando para que a religião e a crença do outro também seja respeitada. Então, vamos ver na prática. É isso. É isso, minha gente. Um beijo, Angulers.
Boa semana para vocês, bom final de semana. Esse final de semana temos show do Gilberto Gil. Tempo Rei. Na turnê. Ó, Tempo Rei. Ó, Tempo Rei. Então, terça que vem também comentaremos aqui como foi o show. E, é claro, já deixamos aí de assunto pendurado esse julgamento aí do STF. E falaremos do que mais aparecer. Nossa, beijo, boa semana. Tem um par de versos que tem tudo a ver com a nossa conversa. Mães zelosas, pais corujas, vejam como as águas de repente ficam sujas. Não me iludo, acho que não se iludam. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Ai, viva Gilberto Gil, gente. Viva! Nosso griot, nosso ancestral encarnado. Mas ele não é orixá não, viu, gente? Orixá é outra coisa. Tchau! Nossa, discussão de Twitter aqui. Você não tinha saído do Twitter? Que eu saí do X, eu não entro mais. Eu quase não entro, mas o algoritmo me entrega essas bobagens. Tchau! Ave Maria, tchau. Pelo amor de Deus. Tchau, Angulas. Tchau, boa semana. Até terça.